Ser espírita é ser cristão, é a fé raciocinada com Jesus no coração. Ser espírita é fazer o bem, semear o amor, sem olhar a quem. Evoluo, me liberto, sou espírito imortal, rumo à felicidade real. Evoluo, me liberto, sou espírito imortal, rumo à felicidade real. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Página 47. Não te perturbeis. E o mandamento que era para a vida, achei eu, que me era para a morte. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultássemos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. Aferi-la desapiedosamente, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o aparecer do homem quanto à carne e providenciar talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-nos que se lhe interne com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais afomeado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento da vida eterna. Meus queridos irmãs, minhas queridas irmãs, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, seguros. Muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo, do seu precioso tempo, para assistir esse bate-papo sobre o tema Para que nos serve o Espiritismo? Não tenho aqui pretensão de abordar o tema na sua integralidade, tanto por desconhecimento, pelo tempo também ser pequeno e pela vasta possibilidade de exploração. Mas vamos precisamente aí à apresentação. Permita-me compartilhar a tela com vocês. Para que nos serve, então, o Espiritismo? Antes de tudo, eu gostaria de apresentar alguns axiomas básicos. Axiomas são verdades, vamos dizer, absolutas. São verdades nas quais a gente constrói todo um conhecimento. Normalmente, axiomas são verdades simples de serem
avaliadas e analisadas. Primeiro dos axiomas que eu quero trazer, porque isso vai ser importante para a gente entender a filosofia, a ciência e a religião espírita, a doutrina espírita. O mapa não é o território. O que isso significa? Alfred foi um importante pesquisador que trouxe essa definição para o mundo da psicologia, da sociologia, da antropologia, quando ele diz o seguinte: a realidade externa, ou seja, aquilo que está fora do meu corpo, para que chegue até a minha consciência, essa realidade passa por filtros. O primeiro filtro é o filtro dos sentidos, ou seja, dependendo de como o nosso corpo ele é configurado, e é configurado em tamanho, em cor, em número de receptores, né, para calor, para frio, para cheiro, para o som, para o gosto. De acordo com essa configuração, nós absorvemos a realidade já de forma não fidedigna do que ela é. E isso é interessante porque vários experimentos, como por exemplo do tênis, o tênis é branco ou o tênis é roxo, né? Você vê tal cor, você sente tal cheiro, você escutou tal coisa, você sente esse frio. Não sinto frio, você sente frio. Nossa, você está sempre com calor. Isso já demonstra que cada ser humano ele apresenta a sua particularidade de absorver o mundo. Isso já nos faz diferente, tá, dos demais. E ele coloca um segundo filtro, além do filtro biológico, que é o filtro cognitivo, né, o filtro do pensamento. E esse filtro ele é construído de acordo com as experiências que as pessoas passam. Então vamos pensar numa experiência de uma pessoa que cresceu no deserto do Saara, o outro que cresceu na floresta amazônica, o outro que cresceu na Finlândia, o outro que cresceu na África do Sul e assim por diante. São experiências diferentes, porque o ecossistema já é diferente, a cultura já é diferente. Tá? Consequentemente, os valores, as crenças são diferentes. Então, há de se presumir que nós absorvemos a realidade externa de uma maneira muito diferente, muito particular. Cada um, vamos dizer, tem a sua representação interna da realidade. E ainda existem outros filtros, por exemplo, o filtro da omissão. Né? Você escutando esse bate-papo que nós estamos fazendo, algumas coisas você pegou, outras você eliminou. Isso são maneiras que o cérebro tem para não ficar absorvendo toda a informação do sistema, porque senão nós não, vamos dizer, teríamos espaço para isso. Nós, às vezes, generalizamos, né? Aquela pessoa daquele segmento político, ou daquela crença, ou daquele categoria social fez isso, então todos fazem. Né? Generalização também é uma forma de filtragem, a distorção. Às vezes eu entendo algo que a pessoa está tentando fazer ou explicar e eu faço a minha distorção, né? E essa distorção já cria uma outra realidade, uma realidade interna. Qual que é a conclusão, então, que nós chegamos? Que o mapa, ou seja, a representação interna do mundo exterior é muito pessoal. Então, nós, por esse axioma, somos diferentes uns dos outros. Isso é inexorável, não tem como você discutir. Tá? Então, a maneira como a gente percebe o mundo é uma forma muito particular. Isso não quer dizer que o que está externo, né, ele é particular. Peraí, deixa eu tentar melhorar isso. Não existem verdades relativas. Existe uma única verdade. Só que essa verdade ela é absorvida por filtros. Né? E esses filtros é uma tentativa frustrada de representar a realidade. Isso é importante para a gente pensar. O segundo axioma desse gênio René Descartes, a única forma de garantir que existo é porque penso. Tá? Então, René Descartes é um holandês matemático, físico, filósofo que resolveu se afastar
da comunidade, ficar em isolamento, começou a duvidar de tudo. Começou a duvidar dos próprios sentidos, começou a duvidar da própria realidade, começou a duvidar da própria vida. Será que eu não estou sonhando? Será que eu não estou num mundo paralelo? Ah, ele duvida de tudo isso, ele duvida até de Deus. Depois não, depois ele vira um grande defensor de Deus pela própria lógica que ele chega à conclusão. Mas quando ele duvida, uma coisa é indubitável, uma coisa não tem como duvidar, que ele está pensando. Né? Então, se tem pensamento, tem existência. Então, o que garante, né, que nós existimos? O nosso pensamento. Tá? E o pensamento, você vai ver que é um dos atributos do espírito. Né? O espírito que é você, que é o espírito encarnado, ou o espírito desencarnado. Um dos atributos é o pensamento. Então, se você pensa, você existe. Né? E mesmo aqueles que estão em coma, têm níveis de pensamento também. Quando retornam, eles conseguem trazer algumas informações, seja antes do evento comatoso ou mesmo durante o evento comatoso. Então, isso é uma garantia da sua existência. E, de certa forma, né, já fazendo uma ligação, garante a imortalidade da sua existência. Quando Lavoisier, que é esse outro gênio, diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, a sua atividade elétrica mental ou a sua atividade térmica corporal, quando transforma a energia dos alimentos em energia térmica, em energia para garantir que os seus órgãos funcionem, tá? Ou mesmo a emissão, né, de voz, que é um tipo de energia sonora, ela se propaga no universo. E essa propagação nesse universo, ela é infinita. Ou seja, você deixa marcas no universo. E essa energia vai se transformar, mas essa energia, né, tem a sua marca. Consequentemente, tudo que se é pensado, tudo que se é executado de atividade humana, deixa marcas no universo. Então, consequentemente, também é uma forma de te mostrar que você é infinito. Tá? Ou, desculpa, imortal. Seria a melhor palavra para isso. Heisenberg, que é um físico que também genial, porque ele conseguiu criar leis a partir da inferência de outras leis físicas, mais particularmente da física quântica. Tá? Ele diz o seguinte: o observador interfere sobre aquilo que se observa. E foi comprovado cientificamente de forma maravilhosa que isso é verdade. Então, a partir do momento que você está observando o evento, você já o modificou. Tá? Se você não estivesse observando, você não teria modificado tal evento. Então, você acaba criando novos caminhos para a realidade. Tá? Então, isso é uma forma também de mostrar que a ação humana gera transformação. Mesmo aquela pessoa que está isolado socialmente, em meditação, como alguns monges fazem, né? Monges hinduístas, enfim, ainda assim ele está transformando o ecossistema em que ele vive. Ou seja, o próprio ato de pensar, de estar vivo, né, faz com que o meio se transforme. Então, a transformação também é inexorável, ela sempre vai acontecer. E, por último, que é um axioma que a gente tem que ter noção, bom, se nós temos filtros, se nós precisamos do corpo para entender a realidade, e nós criamos instrumentos materiais, e os instrumentos materiais de o quê? De átomos, de moléculas, de substâncias que estão presentes no planeta Terra. Né? A gente não usa, por exemplo, um ferro de Marte. A gente não usa um cobre de Vênus. Né? Mas é o mesmo elemento. Sim, concordo. Mas as apresentações desse elemento podem ser diferentes. Como, por exemplo, tem uma água, né, que é chamada de água pesada, que fica dentro dos reatores nucleares, que tem mais de um próton do que o hidrogênio propriamente dito. Então, assim, nós não somos capazes de avaliar todo o espectro da realidade. Então, não é porque o Hubble viu o tal aspecto da galáxia ou do universo, ou porque o laboratório CERN lá na Europa conseguiu achar uma micropartícula, né,
que nós já descobrimos todos os segredos do universo. Nós não tenhamos essa pretensão. Então, a partir do momento em que a gente sabe disso, né, a gente pode seguir entendendo um pouco melhor o Espiritismo. Então, para que nos serve o Espiritismo, é importante saber o que é o Espiritismo. E aqui, tentando usar Occam's Razor, né, que é uma tentativa de simplificar o que é impossível de ser simplificado, de uma visão geral, o que seria o Espiritismo? Né? O Espiritismo ele foi criado, na verdade, ele não foi criado, né, na cabeça de alguém, ele foi sintetizado pelo pedagogo, matemático, praticamente médico, e assim vai, vários títulos, o francês Rivaril, tá, no século XIX. Tá? Então, esse homem tinha vários títulos, um extenso conhecimento, né? Praticamente, ele vive na França numa época em que o racionalismo estava batendo muito forte, principalmente em função da libertação dos dogmas da Igreja Católica, que de certa forma ainda controlava a sociedade. Tá? E dentro desse movimento, o Rivail ele é confrontado em 1854 com esse evento, que eram mesas que levitavam e giravam. Tá? E isso é um evento impossível de se acontecer sem a atividade mecânica, seja de um robô, seja de uma máquina ou do ser humano. Né? Mas a verdade é que as pessoas, elas, para fazer uma movimentação desse tipo, eles têm que pegar embaixo da mesa, e esse é um exemplo aí da figura em que praticamente só encostam superficialmente na parte superior da mesa, e as mesas subiam e levitavam. Eram mesas extremamente pesadas. Tá? Isso aconteceu muito na classe média, não na monarquia, nem no alto clero católico na Europa, e também, vamos dizer, nem na Plebeia europeia também. Isso não aconteceu, isso aconteceu mais na classe média, e a gente imagina que isso tem acontecido pelo nível de capacidade intelectual, ou mesmo, vamos dizer, da quebra de padrões culturais da época. E isso foi surpreendente, isso era um milagre. Obviamente que havia encenações também, né? Havia montagens para isso, vamos dizer, montagens mágicas, mas uma dessas situações, um colega de Rivail o convidou, e ele viu e cientificamente falou: isso é impossível, isso é um milagre, né? Assim como Jesus fez milagres. Então isso era um milagre. Então aquilo não era possível de ser feito, e não se ouvia anotado, observado tal evento na história da Europa de forma tão sistemática em lugares diferentes, porque isso não só aconteceu na França, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Alemanha, na Áustria, na Hungria, tá? Apesar de relatos pontuais, mas isso aconteceu também em outros locais dentro da Europa. Então, acontecendo de forma sistêmica, né, sistematizada, isso chamou muito a atenção, porque era algo importante que estava acontecendo naquela época. Eram verdadeiros milagres, eram verdadeiras ficções científicas do Netflix que estavam acontecendo. E aí, Rivail, ele compreendeu que aquela atividade, na verdade, estava sendo sustentada, né, pelas pessoas que haviam desencarnado, perdido a carne, ou morrido, se você quiser entender assim, e que estavam realizando aquelas atividades para que chamasse a atenção, para que houvesse algum tipo de disrupção. E quem conseguiu, né, concentrar essa disrupção na forma de obras, que são as 5 obras kardecianas, né, ou kardecistas, que é a maneira mais correta de se dizer, foi o Rivail, que colocou o nome de si próprio, Allan Kardec, que ele descobriu que esse nome, na verdade, é quando ele foi um druida, né, que foi dito através de um espírito. Então, agora eu vou chamar Rivail de Kardec. Então, Kardec, ele sistematizou
de uma forma científica a investigação daqueles fenômenos. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina na qual existe aí, de uma de suas bases doutrinárias, a ciência, né? O método científico, que é uma forma de se analisar tanto a realidade como os eventos paranormais, ou seja, aqueles eventos milagrosos que não são habitualmente conhecidos ou anotados de forma histórica. Mas quando ele faz isso também, né, quando ele começa a investigar e começa a receber mensagens através dos chamados médiums, que eram adolescentes, crianças, adultos, homens, mulheres, ele começa a perceber que havia uma obra filosófica, né, em que essa obra filosófica acabava gerando indagações, perguntas. Tá? O que vinha ali de informação gerava mais dúvida, e essa dúvida era respondida de uma forma em que sistematicamente ele começou a perguntar e ele começou a ter resposta, e ele organizou isso, que foi um dos seus primeiros livros, né? Que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é uma entrevista, vamos assim dizer, com os desencarnados. E dentro dessa entrevista traz aí muita base filosófica. Por isso que um também dos seus alicerces da doutrina espírita é a filosofia, já que acaba se estudando o conhecimento, o pensamento e principalmente a moral e a ética, que são aí bases do estudo da filosofia. E por fim, acaba se explicando a realidade de uma visão transcendente, ou seja, de uma visão não só material, né? Porque se você entende que uma mesa material pesada está subindo, né, está subindo porque alguém está dizendo que está fazendo aquela atividade, é alguém que está desencarnado, que não está presente no plano material, então você começa a explicar a realidade de uma forma não material, é uma forma transcendente, por isso que é religião. Mas isso não quer dizer que o Espiritismo é religião, tá? Uma dos braços, dos alicerces do Espiritismo é essa visão transcendente. Agora, ela não é uma religião. Tudo bem que o IBGE coloca isso como sendo uma religião, mas não é. É a mesma coisa que para dizer que para fazer um sanduíche você tem pão, hambúrguer e queijo, né, um cheeseburger, você tem isso, e falar que o sanduíche é só o hambúrguer, ou o sanduíche é só o pão, ou o sanduíche é só o queijo. Não, o sanduíche tem esses três componentes, isso faz como um sanduíche. E é a mesma coisa o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina, tá, em que se sustenta em três alicerces, ela tem que ser científica, tá, e isso é muito bem explicado já por aquela época em que Rivail vivia, né, que era uma visão muito científica das coisas. Rivail quase foi um médico, então utilizou essa metodologia científica também para estudar os fenômenos que estavam acontecendo. Ela é filosofia, como eu já disse, porque traz conceitos morais, éticos, conceitos sobre o pensamento humano, e ela acaba sendo uma religião porque ela entrega uma visão transcendente. Ok? É interessante também porque o Espiritismo ele sintetiza três componentes interessantes que nós podemos observar. Tá? Se a gente pegar o Espiritismo e, vamos dizer, fazer uma análise socioantropológica, a gente vai acabar descobrindo que o Espiritismo ele mescla o cristianismo primitivo, ou seja, aquele período após a morte e ressuscitação de Jesus Cristo, até antes do primeiro concílio de Nicéia, por volta de 380 depois de Cristo, tá? Esse é o período chamado do cristianismo primitivo, e uma coisa muito interessante, porque o cristianismo primitivo ele é caracterizado por cooperação, ou seja, todos trabalhando em comum, tolerância, né? Se você tem tolerância, você acaba tendo doçura, um entendimento melhor do outro, né? Afeto, ou seja, aquela demonstração realmente de carinho, de toque, de cuidado com o outro, e caridade, né? Que é a entrega aí
do que é seu, que pode ser bem material, pode ser o seu tempo, pode ser a sua ideia, pode ser várias formas daquilo que, vamos dizer, é seu e você doa ao outro. Tá? Então, essas características estão muito presentes dentro da doutrina espírita. E é interessante porque assim, os cristãos primitivos, na sua maioria, eram mulheres. Tá? E essas mulheres cuidavam de vários tipos de indivíduos acometidos pelas epidemias que assolaram o Império Romano depois da morte e ressuscitação de Jesus Cristo. Então aconteceu uma série de epidemias, uma série de doenças graves, além da guerra, fome, né? Tiveram outras epidemias. Então a epidemia não é uma coisa só agora do século 21, né? Não é só agora de 2020, tá? Sempre houve. E Roma viveu muita epidemia, e as mulheres cuidavam dos romanos, dos judeus, né? E daqueles, vamos dizer, vários outros tipos de indivíduos com outras crenças. Então, esse ato de cuidado, de não selecionar a pessoa de acordo com a sua origem, com a sua crença, fez com que a conversão ao cristianismo fosse cada vez mais forte, apesar das várias tentativas do Império Romano de tentar controlar isso, dos próprios judeus também. Tá? Então, isso são características importantes do espírito. O espírita, ele tem muito essa questão da caridade, né? Da doação, do afeto, da tolerância, da compreensão. Isso é resgatado no cristianismo primitivo. Tá? O budismo acredita muito em renascimento, emanação ou reencarnação. Tá? O budista não gosta muito de falar reencarnação, ele fala mais emanação, que é nesse movimento do samsara. Tá? E o espiritismo, ele se baseia muito em reencarnação, e esse movimento do samsara, que é reencarnar, 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 na verdade, assim como o budismo fala assim, olha, isso pode ser acabado, finalizado, pode ser transcendido, o espiritismo também traz isso dentro da sua doutrina, quando ele diz, olha, vai chegar um momento em que você vai ter um conhecimento tanto intelectual quanto moral extremamente elevado, muito acima do que você sequer pode imaginar, que você não vai precisar mais reencarnar. Tá? Vamos dizer, as obras, as tarefas serão também complexas ao seu conhecimento, à sua elevação. Outra característica, então, já importante, né, já dita, baseada nessa questão da reencarnação, é o darwinismo, porque o darwinismo traz uma ancestralidade comum e uma seleção natural, que é o que garante a evolução. Então, essa ancestralidade comum é a criação de Deus, Deus nos faz todos iguais, né? Ignorantes no princípio, e aí nós vamos evoluindo, obviamente, cada um ao seu tempo, cada um à sua experiência, cada um, vamos dizer, no seu livre-arbítrio, na maneira em que quer escolher. Tá? Então, o espiritismo, ele mescla muito bem isso. Então, você já vê que, na verdade, ele sintetiza. E isso é interessante falar que um pedagogo francês conseguiu sintetizar tanta coisa ao mesmo tempo, apesar de ter o seu conhecimento amplo, as obras que efetivamente foram criadas desde 1857, ela é mais rica do que a própria experiência que o Kardec teve, ou mesmo aos papers, né, aos materiais que eram produzidos na França naquela época. Eu quero dizer o seguinte, tem mais coisa ali do que esse homem teria tido possibilidade na vida de ter contato. E uma coisa afasta o misticismo, né? Afasta o mágico. Tá? Não existe mágica nisso. Existe uma sequência lógica, existe uma explicação racional que, obviamente, não usa só elementos materiais. Tá? Quais são, então, os princípios doutrinários espíritas? Primeiro, o espiritismo, ele defende a existência de Deus, tá? Como criador, como inteligência suprema. Na verdade, a gente coloca alguns atributos de Deus, porque a gente não consegue compreender a grandeza de Deus.
Os espíritas entendem que os espíritos elevados têm uma conversa direta com Deus, ou seja, liga para Deus e conversa com Ele, né? E nós não, nós o sentimos, na verdade Ele nos garante a existência, né? Ele nos garante toda a nossa experiência, tá? Mas acreditamos que tudo que está à nossa volta teve um princípio, e esse princípio tem que ser inteligente. Imortalidade do espírito. Até pegando aqueles axiomas anteriores, no qual inicialmente eu fiz, antes de começar propriamente dito sobre a explicação do espiritismo, você vê que isso faz todo sentido, né? A imortalidade do espírito, ou seja, nós somos imortais, nós não somos eternos. Quem é eterno é Deus, né? Sempre existiu é Deus, tá? Mas nós somos imortais, ou seja, nós não temos prazo de validade. E isso explica a reencarnação e também isso dá uma explicação por que a gente não acredita que depois dessa vida você só tem 3 destinos, né? Céu, inferno ou purgatório. Isso para a gente não faz sentido, porque se nós humanos, né, sendo pais e mães, a gente quer dar sempre uma segunda chance para o nosso filho, que dizer Deus que inteligência suprema. Tá? A gente acredita em reencarnação, ou seja, o espírito, que é você, tá certo? Tá? O espírito, ele volta, né, no planeta Terra ou em outros planetas, já falando a pluralidade dos mundos habitados, ele volta no planeta Terra ou em outros planetas para que possa viver experiências as quais ele necessita para continuar o seu processo de evolução. Evolução o quê? Moral, né? E evolução intelectual, tá certo? Então, para que nos serve o Espiritismo? Para unir, tá? Unir o quê? Né? Unir a fé e a racionalidade numa só grande doutrina. E isso é maravilhoso, porque, vamos lá, se nós vimos com Alfred que nós somos limitados, nós temos vários filtros, se a sua racionalidade, se a sua inteligência acha um problema, né, dentro de uma explicação, seja religiosa ou científica, se você é limitado, já achou um problema, então assim, não leva isso a sério. E o Espiritismo fala, ó, fé inabalável, só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Bom, mas isso é óbvio, né? Se Deus é o criador de tudo, né? Deus fez leis para que nós, que somos suas criaturas, pudéssemos viver bem, viver na condição de evolução. Tá? Obviamente que a cada época, a cada século ou a cada década, com descobertas, ainda mais agora com a inteligência artificial que está descobrindo várias coisas, está reinterpretando o mundo, está reinterpretando a ciência, é lógico que assim, uma fé que é desmoronada por uma constatação, né, ela deve ser realmente argumentada. Tá? E se a ciência o Kardec ainda disse, se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, joga os meus escritos fora. Isso que significa, quer dizer que o espiritismo ele é dinâmico. Então você entende por que continua aparecendo obras, médiuns, falando sobre obras espíritas, né? Novos espíritos contando sobre o mundo dos espíritos ou trazendo outras vivências. Porque tem que ser, porque à medida que nós evoluímos, tanto intelectualmente quanto moralmente, a gente é capaz de entender um pouco melhor as coisas. Então, os nossos, vamos dizer, irmãos desencarnados que, livres da matéria, estão mais conscientes, né, estão em contato com um outro tipo de realidade, são capazes de nos entregar informações que, por exemplo, há 200 anos atrás nós não conseguiríamos obter. Eu vou pegar um exemplo. Há 70 anos atrás, fumar era bonito, né, era uma coisa legal e bonita. Né? Então, você vê que só com 70 anos de diferença já fez uma mudança drástica. Tá? E justamente essa união entre ciência, religião e filosofia, através da racionalidade, é que gera muito sentido. Tá? Então, uma característica do espiritismo é que assim, ele traz dúvidas, porque você é apresentado de conceitos morais, éticos, de conceitos materiais.
de conceitos de como funciona o universo, de conceitos, por exemplo, de quem é Jesus, ainda mais se você vem de uma religião, por exemplo, católica, apostólica, romana ou evangélica, e entra no espiritismo, isso te causa inicialmente um certo desconforto, uma certa dúvida. Mas será que é isso mesmo? Mas sim, né? E essa dúvida ela é importante porque, por exemplo, utilizando a filosofia de Kant, porque a doutrina espírita ela tem o seu aspecto filosófico. A doutrina espírita ela pode te dizer o que posso saber, né? E por que o que eu posso saber agora? Então ela começa a te entregar respostas. O que eu devo fazer, né? Ela te ensina caminhos morais. O que eu posso esperar se isso acontecer, né? E o quem eu sou, tá? Então, ao mesmo tempo que traz muitas dúvidas o espiritismo, ele te entrega muitas respostas também. Então, se você está atrás de respostas, o espiritismo é uma doutrina excelente. Se você quer ampliar o seu conhecimento, né? Se você quer, vamos dizer, ver outros pontos de vista, o espiritismo também é a doutrina certa para você, porque, por exemplo, 6 mais 3 é 9, mas 5 mais 4 também é. Tá? Ou seja, a maneira como as pessoas veem o mundo, elas não devem ser, vamos dizer, sacrificadas ou devem ser crucificadas, como foi Jesus. Né? Não, na verdade, é uma maneira que a gente tem de praticar o respeito do outro ponto de vista, né? Porque a realidade, na verdade, então a verdade é uma só, mas nós temos evoluções diferentes, corpos diferentes, culturas diferentes, né? E o espiritismo, normalmente, ele traz essa liberdade de você pensar diferente, de você vir interpretar aquela passagem ao seu bem dispor, né? Então a palavra que está morta, ela se torna viva a partir do momento em que aquilo faz sentido para você. E é muito comum, você pode perguntar para quem estuda o espiritismo, que às vezes você lê uma passagem pela segunda vez, você já tem uma outra interpretação, porque você evoluiu, né? Porque você cresceu. Então, o que é bonito é que essas passagens que o Espiritismo traz, né, esse conhecimento que o Espiritismo traz, ele, na verdade, ele é adaptável ao seu momento. Por quê? Porque, eu volto a dizer, são verdades. Né? O Espiritismo traz a verdade única, vamos assim dizer. Quando eu digo assim, verdade única, é a verdade, é a realidade. Tá? Só que você interpreta da maneira como você quiser. Só que também a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente entende um caminho, né, a gente tende a achar que o outro vai também seguir aquele caminho. Não vai. Lembra que a partir do momento em que eu estou vivenciando uma experiência, estou interferindo sobre aquilo, né? Então, essa interferência que você faz sobre as pessoas, sobre o ecossistema à sua volta, vão gerar novas experiências, vão gerar novas interpretações também. Então, você não tem muito controle sobre essas transformações que lhe acontecem. Tá? Então, de novo, se você quer ampliar o seu ponto de vista, se você quer encontrar uma realidade que faz mais sentido para essa realidade, o Espiritismo pode ser realmente o caminho para isso. De novo, não quer dizer que uma doutrina ela deve impor o conhecimento sobre as outras pessoas. Então, quem quer te impor um conhecimento provavelmente não entendeu o significado do Espiritismo, tá? Porque o espiritismo ele é evolucionista, ele é adaptável, ele cresce, ele modifica, é para ser assim, porque a realidade é assim, tá? A realidade é modificável, é evoluída, as coisas mudam, tá?
também é para quem quer se melhorar, né? O espiritismo aí é uma ótima ferramenta para quem quer se melhorar, porque todos nós somos vaidosos, orgulhosos, preconceituosos, egoístas, intolerantes, amargurados, infelizes, algum grau de depressão, alguma doença, algum grau de solidão, nós somos preocupados, ansiosos, temos medo, às vezes temos raiva, às vezes temos inveja, às vezes querendo ter um desejo de vingança quando alguém te corta no carro, né? Alguém passa na sua frente na fila, ou quando alguém fala alguma coisa do seu filho, você dá aquele desejo de vingança. Então, na verdade, essas experiências nos quais nós passamos, que são esses sentimentos, né? E esses sentimentos geram pensamentos, e que às vezes acabam sempre nos prejudicando ainda mais. Então, se você quer se libertar desses, vamos dizer, desses vícios humanos, o Espiritismo vai te entregar esse caminho. Agora, esse caminho é um caminho que você deve buscar. E assim, não vá achando que você vai se libertar totalmente desse caminho, porque você não vai, né? Dentro do Espiritismo tem um paradigma, né? Você vem pelo Espiritismo ou pelo amor ou pela dor, né? Na verdade, essa atividade de ser espírita é compreender que o mundo muda, que as pessoas mudam. Então, seu companheiro muda, seus filhos mudam, seus pais mudam, o lugar onde que você mora muda, o país onde que você vive muda. As coisas mudam, é inevitável a mudança. Foi aquele axioma 1, né? Então, a questão não é se frustrar com a mudança, mas é justamente se mudar internamente. Porque a partir do momento em que você muda o seu filtro, a partir do momento que você muda o seu mapa, ou seja, a forma como você vê o mundo, a partir do momento em que você modifica isso, você fica livre. Então, o espírita não é aquele que faz a sopa, né, no dia de domingo, ou que entrega a roupa, né, ou que faz a palestra parecendo aí uma apresentação científica de auditório. Isso não é o espírita. O espírita não é o que dá o passe. Não, o espírita é aquele que está em constante movimento, buscando se melhorar. Tá? Obviamente que tem horas em que a gente quer mais, tem horas que a gente quer menos. Isso também é natural, né, da atividade humana. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Tá? Mas o espírito é esse ser vivo que não mais culpa o ambiente externo pelos seus problemas, não culpa Deus, não culpa o demônio, não culpa a política, o Trump, não culpa ninguém por isso. Ele entende que a responsabilidade é ele. Então, para quem não serve o espiritismo, para aquele que não quer assumir a responsabilidade das escolhas que faz ou que fez, se você não quer assumir a sua responsabilidade da sua vida, o espiritismo não é para você. Se você quer continuar apontando como as causas do seu problema que está externo, o espiritismo não é para você. A gente já viu que para modificar-se, para modificar a forma como você entende o mundo externo, você tem que se modificar internamente, você tem que mexer naqueles filtros internos, tá certo? O espiritismo também não é para quem quer uma solução única e milagrosa, fora do trabalho e do esforço próprio. O espírito tem que trabalhar muito, e não é o trabalho de domingo, não é o trabalho de limpeza, não é o trabalho de organizar, não. É o trabalho interno, é a reforma íntima, né? É se esforçar e ver que está cometendo o mesmo erro e falar assim, dessa vez não, ou dessa vez eu vou menos, dessa vez eu não vou mais ficar nervoso com isso, dessa vez eu vou pegar um ponto de vista diferente daquela imagem do 6, dessa vez eu quero ver o 9 que o outro está vendo, em vez do 6 que eu estou enxergando, né? Então esse movimento é um dos movimentos mais difíceis que você pode ter. É um movimento de se melhorar, é um movimento de assumir que você tem defeitos, né? Então, quem não quer assumir os próprios defeitos não deve entrar no espiritismo, né? Por quê? Porque só assumindo os próprios defeitos é que você vai estar aberto
a entender as indagações filosóficas do Espiritismo e as explicações religiosas que ele traz, né? E não só isso, na dúvida, na experimentação daquela explicação religiosa para isso. Você tem que experimentar, você tem que sentir se aquilo faz sentido para você. Tá? Aqueles que desejam impor as suas crenças, tornando verdade única, lembra, não existe verdade relativa, mas existe interpretação da realidade que é uma interpretação pessoal. Então, se o outro, se você quer que o outro pense como você, age como você, isso é impossível. Né? Pense num espírito extremamente superior, maravilhoso, que é Jesus, que passou e não conseguiu, numa região pequena, pequenininha, olha o tamanho dos continentes, olha o tamanhozinho da região que Jesus ali viveu, e conseguiu fazer pouca modificação quando estava vivo, né? Desculpa, quando estava encarnado aqui, tá? Porque vivo nós sempre estaremos, né? Para quem não quer compreender a vida ou para quem não quer compreender o sentido. Se você não quer compreender por que acontece certas coisas, né? Por que crianças morrem em guerras, por que tem pessoas viciadas, por que quem nunca fumou tem câncer, né? Por que isso acontece na sua família, por que você nunca tem o emprego que você quer, por que você nunca tem a oportunidade que o outro teve, por que você nunca fez. Bom, o Espiritismo vai te dar um caminho explicatório para isso, né? Vai te dar explicações que são plausíveis e principalmente que devem ser experimentadas. Ou para quem não, ou para quem acha, o Espiritismo não serve para quem acha que o seu futuro já está determinado e que não pode ser feito. Então, não entra no Espiritismo, não, tá? Porque o Espiritismo é dinâmico, porque o universo é dinâmico, porque a vida é dinâmica, porque tudo se transforma, tá? Então, a sua vida também vai se transformar. Nós temos o livre-arbítrio, realmente, mas esse livre-arbítrio tem uma causa e consequência, né? Obviamente, né? Tudo que se faz tem uma consequência, né? Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Mas, se você acha que, não, já está tudo, está no meu karma, não tenho nada para fazer, bom, não seja espírita, tá bom? Desculpa, não entre para o estudo da doutrina espírita. Então, o espiritismo, na verdade, é uma oportunidade em que você tem de experimentar, de aplicar a sua ciência, né? De colocar em dúvida e realmente falar, será que isso existe? Eu já assisti palestras, estudos maravilhosos, científicos espíritas, com uma qualidade absurdamente bem feita, demonstrando que o cara, a pessoa que apresentou os estudos espíritas de mediunidade, de psicografia, né, de avaliação de textos, começou o seu estudo porque duvidou e aí acabou se tornando. Então, isso é um caminho, né? Outros, que são muito comuns, por exemplo, algumas pessoas de outras religiões, evangélicos, né, católicos, ou mesmo ateus, né, querem estudar a filosofia. Por quê? A filosofia espírita, porque a filosofia espírita fala sobre moral, né? Fala sobre crescimento interno, traz indagações importantes sobre ética, sobre o universo. Tá? Então, existem certas pessoas que entram pelo espiritismo através do estudo da sua filosofia, né? Não se declaram espíritas, mas dizem que gostam da filosofia espírita. Ótimo, pode ser. Né? E tem outros que praticam atividades, vamos dizer, ritualísticas dentro e acham que essa atividade ritualística ela é importante porque faz parte da religião espírita. Não tem importância. Lembra, nós observamos a realidade de maneira particular. Então, cada um de nós temos uma percepção do que é o mundo. Por isso que, maravilhosamente, Deus nos dá várias opções. E por isso também que o Espiritismo explica por que tem várias opções. O Espiritismo explica por que tem que haver tantas diferenças no mundo. Tá? E isso acaba trazendo uma explicação transcendente, ou seja, sai do mundo material, né? Começa a te abrir os olhos para outras coisas que fazem mais sentido. Então você entende porque pessoas que não tiveram
bens materiais, Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, Mahatma Gandhi, né, e assim por outros, Zoroastro, que não tiveram nada, né, e conseguiram ser felizes, conseguiram trazer impactos maravilhosos nas vidas das pessoas. Por quê? Porque é uma atividade transcendente, transcende a vida material. Então, o Espiritismo dá essa possibilidade. Eu espero, humildemente, aí, ter tido uma oportunidade de ter entregue para vocês uma informação que, pelo menos, podem provocá-los a estudar mais o Espiritismo. Todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado. Fique com Deus. Queridos irmãos, depois desse estudo de hoje, vamos aproveitar os nossos corações cheios de paz, de amor. Vamos fazer uma corrente para os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes conosco virtualmente, mas que estão passando por algum momento de aflição. Amado Pai, graças lhe damos, ó Pai, por esse amor que recebemos de Ti. Graças te damos, ó Pai, por Jesus, governador de nosso planeta, esse Espírito maravilhoso que se fez presente dentre nós. Lhe pedimos, ó Pai, vosso auxílio, da vossa espiritualidade que nos acompanha, que toque, ó Pai, em cada coração, que leve esse sentimento que ora nos preenche de amor, de paz, para todos os irmãos que necessitam, ó Pai, principalmente aqueles que não têm o entendimento do seu amor. Que toque, ó Pai, em cada um dos escritos nos livros de encarnado e desencarnados dessa casa, a cada um daqueles que neste momento, ó Pai, compartilham essa mensagem, ouvindo, refletindo, adquirindo, ó Pai, conhecimentos para a vossa luz. Eu lhe peço, ó Pai, por todos aqueles que estão acamados nos diversos países e seus familiares, ó Pai, que tenham resignação de entender que nada é para o mal, Pai, que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, ainda que nos traga dor de forma imediata, de forma instantânea, mas que com o passar do tempo iremos compreender que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Assim, ó Pai, lhe pedimos que estenda a vossa mão com muito amor, com muito carinho sobre as nossas cabeças, nos enchendo de esperança em um dia melhor, nos enchendo de amor ao próximo e que possamos aprender essa lição o mais rápido possível para que ela não se prolongue por tanto tempo. Esteja com todos nós, ó Pai, nessa semana que se aproxima e nas próximas, com muito amor e entendimento. Que assim seja. Graças a Deus.